E vem no passinho do Saci. Não pode. Fazer um jogo desse aí, não pode. Não pode. Posso falar uma coisa? Foi aniversário do Diego Aguirre, não é? Já dei os parabéns pra ele, mas é um cara excepcional e ainda não encaixou totalmente no Inter, mas são 6 jogos sem perder, acho que isso aí tem que ser lembrado. É importante, não é? Agora, tem que apresentar um futebol com mais qualidade. O Sport começou muito mal a partida, muito desatento. E o Inter até parecia que ia amassar, fez um gol com 3 minutos já de jogo. Depois foi baixando o ritmo. Eu sei que não é fácil, gramado ruim. O Inter praticamente atravessa o país inteiro para jogar lá. Teve 2 semanas só treinando. Mas eu esperava mais. Agora, os pontos necessários, fundamentais. Só que o futebol realmente, sem o Tyson. Todo mundo falou do Flamengo, não é? O Flamengo estava sem Gabigol, sem Bruno Henrique, não vai ser páreo para o Palmeiras. Aí foi lá, ganhou o jogo. Mas o Inter sentiu algumas ausências, especialmente a do Tyson, né? E mesmo assim o Inter poderia ter vencido, acho que até de uns 2, 3. Poderia, mas parecia que não estava com vontade, A bola do Yuri lá, o gol que estava impedido corretamente. Depois o Guerreiro teve uma oportunidade muito clara no segundo tempo. Também numa saída de contra-ataque, mas a construção não só do Internacional. E aí, para quem está jogando fora de casa, você vencer, tá ótimo. Independentemente de jogar bem ou mal, você venceu fora de casa, num campo ruim, que provavelmente alguns adversários devem sofrer lá também contra o Sport. Agora, o Sport tem que abrir o olho, né? O Sport jogando em casa, tem que jogar mais no campo do adversário. Ontem, praticamente, não teve nenhuma jogada de construção. O cenário foi muito parecido do primeiro tempo e do segundo, no sentido de começar, o Sport, você falou que começou muito mal, mas ali, depois dos 35 minutos, pressionou o Internacional. Criou uma certa dificuldade para o goleiro do Internacional, Daniel. Agora, no segundo tempo, da mesma forma. O Internacional recua um pouco, só que o Sport não foi letal num contra-ataque. Aí a entrada do Trellis, o Mikael, que é o atacante, que eu acho que foi um dos, se pode dizer, um destaque do Sport. Teve mais chances. Né? Se pode dizer assim, um destaque do Sport foi o Mikael, que teve, ou pelo menos teve mais tentativa ali tentativas de finalizações e tudo mais. O Trellis entrou, chutou uma bola na trave. Enfim, tecnicamente foi um jogo ruim e o que o Internacional tem que comemorar mesmo realmente são os 3 pontos. O Inter, no segundo tempo, especialmente, deu campo para o adversário. O Sport povoou, não é, a área colorada, mas sem precisão nas finalizações. E o Inter correu riscos, apostou tudo em contra-ataque. Teve um gol anulado também do Inter, bem anulado. O Yuri Alberto estava adiantado, então a linha foi traçada. Um cartão amarelo que foi dado para o Yuri Alberto também, na minha opinião, não existiu. Não teve tem razão. Nem falta o cara Tem fez. razão. E aí a arbitragem tem que ficar um pouco mais atenta nesses detalhes, porque você prejudica um time quando uma falta é realmente inexistente, nem encosta no cara. Mas, enfim, um jogo que não foi legal. E o Sport tem o pior ataque do campeonato. São 6 jogos sem marcar, Denilson, então... Imagina 6 jogos sem fazer gols. Só que tem uma defesa muito boa, né? A segunda melhor defesa do campeonato. Vamos mostrar a tabela? Mostra, acho que é legal, detalhe, porque agora finalmente aí. a rodada foi consolidada, terminada. E o Galo, que se deu bem, bateu o Fortaleza, foi a 42 pontos. O Palmeiras ficou nos 35. O Flamengo subiu para 34. Olha lá, tem 17 jogos apenas. Ainda tem 3 jogos para fazer. O Fortaleza, que perdeu, ficou nos 33. O Bragantino foi derrotado pela Chape, 32. O Corinthians empatou, foi a 29, é o 6º colocado. Aí o Fluminense, que ganhou do São Paulo, chegou a 28. O Cuiabá, que venceu o Juventude, foi a 27. O Inter, que a gente mostrou agora, venceu o Sport, 26. Mesma pontuação do Atlético Goianiense, fechando a primeira parte da tabela. Na segunda parte, a gente mostra a sequência com o Atlético Paranaense, 24 pontos, caiu bem na tabela, assim como o Ceará também 24, o Santos 23, Juventude 23, o Bahia 22, São Paulo 22 e aí o tão temido Z4 com o América Mineiro 21, Grêmio 19, que ganhou, mas parece que não sobe, não é? E o Sport nos 17 pontos e a Chapecoense, que venceu, foi a 10 e aí fecha a tabela. Loirão, esse detalhe da classificação que eu ia falar, que a batata tá assando pro Sport, porque o Grêmio tem jogos a menos e o São Paulo e o América tem jogos a menos. São Paulo é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então isso aumenta ainda mais o desespero do Sport. Porque o Grêmio tem 2 jogos a menos. O São Paulo e o... Só que é contra Galo e contra Flamengo. Então não dá pra dizer que vai ganhar Não, certo. sim, mas ninguém imaginava que o Internacional ia meter 4 no Flamengo. Né? Então, assim, sem nem ironia, mas são uma questão de motivacional para esses clubes que têm jogos a menos. Agora, você olha para o Sport, penúltimo colocado, 17 pontos, já completou a 20ª rodada.
Mas eu acho que quem, pra se preocupar muito. nessa matéria, se a gente puder colocar a primeira parte da tabela aqui, quem tem mais vantagens, contando com possíveis vitórias, é o Flamengo, que tem só 17 partidas, ainda joga contra Grêmio, Atlético Paranaense e também Atlético Goianiense. Sendo que Atlético Paranaense e Grêmio são jogos fora de casa e contra o Goianiense em casa. Então, o Flamengo ele pode fazer 9 pontos ainda, e aí ele iria a 43 pontos. 43 pontos, e aí você olha para a parte de baixo da tabela, que se a gente mostrar a parte de baixo da tabela, são 3 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, ó. Do América ali com 21 até o Atlético Paranaense, que ele está lá em cima, que é o 11º. Olha como é que está disputado esse campeonato. Lá na parte de cima, separa-se por uma vitória, né? por 3 pontos. Na parte de cima e na parte de baixo, a batata está assando, filho.